no grupo estrutura de tópicos, o botão subtotal. E aí ele nos traz a caixa de diálogo da guia subtotais. E aí eu tenho a cada alteração em usar função, adicionar subtotal a. Ora, no campo a cada alteração em, é importante que eu use o mesmo campo da classificação. Ora, se eu classifiquei por estado, nós vamos aqui em produtos e estado. Ou seja, o campo que deve estar aqui tem que ser o mesmo campo que você agrupou sua planilha. Ou, resumindo, pelo mesmo campo que você classificou. Se você classificou por estado, quando chegar no campo, na opção a cada alteração em, você tem que usar o mesmo campo que você usou na classificação. Mais abaixo, eu poderia usar uma série de funções. Se eu quisesse contar quantas vendas foram feitas em Pernambuco, quantas foram feitas em Minas Gerais. Então eu tenho aqui a possibilidade de calcular a média aritmética, fazer uma soma, ver qual é o maior valor, qual é o menor valor. Então eu vou usar a função soma. Então eu estou dizendo que a cada alteração do campo estado, ele fará uma soma. E agora, nós vamos dizer, será adicionado subtotal. Ora, eu quero que ele seja colocado na coluna venda do mês. Então eu venho para cá, para a venda do mês. Os campos que vão aparecer aqui são os campos que você tem na sua planilha. Então eu disse que eu vou usar o campo estado para que cada alteração que seja feita nele, ele faça uma soma e adicione essa soma na coluna da venda do mês. E mais abaixo, eu tenho aqui três opções. Substituir subtotais atuais, quebra de página entre grupos e resumir abaixo dos dados. O substituir subtotais atuais, se eu deixar marcado e eu faço uma soma e posteriormente eu quero depois fazer uma contagem, uma vai substituir a outra. Ele vai tirar a soma e vai passar a fazer uma contagem. Mas eu posso ter os dois. Eu posso pedir para que ele faça tanto uma contagem, que ele conte quantas vendas teve e qual o valor da soma das vendas. Mas para isso aqui não deve estar habilitado. A quebra de página entre grupos é que ele vai separar por grupo. Como assim? Não é o grupo estado? Então lá ele vai separar Minas Gerais e Pernambuco. Se houvessem outros estados, ele ia separar pelos estados que a coluna, aqueles estados que a coluna traz. E resumir abaixo dos dados. Ele vai colocar o total no final da planilha. Então, ao confirmar isso aqui, verificamos que a nossa planilha, ela ganhou uma nova estrutura, né? Onde ele separou aqui, todos do estado de Minas Gerais e nos deu um total. Separou aqui todos de Pernambuco e nos deu um outro total. E aquela terceira opção lá do subtotal que diz resumir abaixo dos dados. Ele bota o total aqui no final. Total geral. Então, o total arrecadado com os dois estados foi de 3.498. E ele traz uma estrutura de tópicos. Aqui, como eu posso verificar. Ora, nós temos 3 níveis. E eu posso, por exemplo, na hora de uma consulta, detalhar só Pernambuco. Eu posso ocultar os dados em Minas Gerais, de forma que ele vai me dar só o total, e Pernambuco deixar detalhado. Eu vou aqui nesse sinal, que é redução, vai reduzir, e aí eu verifico que o estado de Minas só me deu o resultado. Não quero saber detalhado, eu quero apenas saber quantos produtos foram vendidos em Minas Gerais. Foram vendidos 1.628 produtos. Já Pernambuco, eu tenho o detalhe de que produtos e quantos foram vendidos, além do total. Então isso na hora de uma consulta, na hora de uma impressão, é útil. Se eu quiser só os totais, eu posso reduzir também o de Pernambuco. E aí vai me dar o quê? Apenas um pequeno resumo. Ele está dizendo que foram vendidos 1.628 produtos no estado de Minas Gerais e 1.870 em Pernambuco. E que totalizaram 3.498 produtos vendidos relativos ao mês atual. Ora, verifico na minha estrutura que está reduzida. E se eu reduzir esse último nível aqui? Ele passa apenas a dizer que a minha venda total foi de 3.498. Então eu posso ter um subtotal com a folha de pagamento, com funcionários por cargo, por setor, por região, por estado. Então eu posso, na hora de um subtotal, somar. Ora, se eu clicar no primeiro nível aqui, no segundo nível, o que acontece? Ele vai mostrar o total por estado.
Se eu usar o nível 3, ele vai expandir tudo, mostrando cada estado e cada detalhe. E se eu quisesse agora contar quantas vendas eu tenho? Então eu vou selecionar tudo, vou aqui, tá? Selecionar até a palavra total geral, vou chegar aqui na parte de subtotal e vou pedir para que, ao invés de somar, que ele faça uma contagem numérica, que ele conte, né, quantas vendas houve por estado. Só que como está marcado aqui, ó, substituir subtotais atuais, ele vai tirar a soma e vai colocar a contagem. Ok. Verifique que agora, ao invés de dar o total, ele deu a contagem. Ora, houveram 6 vendas em Minas Gerais, houve 6 vendas, e houve 6 vendas em Pernambuco. Mas eu podia ter os dois juntos. Eu podia ter a soma e a contagem. Mas, como eu não marquei lá, então eu vou selecionar toda a minha área, vou aqui, vou desmarcar, substituir subtotais atuais, vou deixar uma contagem numérica, e agora eu vou novamente lá em subtotal, e vou trocar a função para soma. Verifique que agora ele me deu tanto a soma, ó, quanto a contagem. Isso, né? Devido ao quê? Quando eu for usar mais de uma opção, eu quero somar, quero contar, quero calcular a média aritmética. Então eu desmarco substituir subtotais atuais. A partir daí, fica livre para que eu possa determinar. Então verifique que quantos comandos eu executei, né? Para fazer o subtotal, eu tive que classificar por estado. Depois, fui lá na guia dados, cliquei em subtotais, marquei as opções e confirmei. Mas eu podia ter feito isso de forma simples. Imagina se eu ter que fazer isso diversas vezes. Eu vou ter que toda vez chegar, eu vou ter que toda vez fazer o subtotal repetidamente. Então eu posso usar a macro. Então eu fiz sem a macro. E eu posso também criar uma macro para remover o subtotal. Se eu for aqui, ó, eu peço para remover todos. Então ele vai remover meu subtotal e a partir daí a nossa planilha passa a ter o estado anterior. Então ele não altera. Então, da mesma forma que eu estou usando o recurso subtotal para macro, pode ser qualquer recurso, desde que você grave os comandos que serão executados. Lembrando o conceito de macro, macro é um conjunto de comandos que posso reunir todos num só e dar o nome a esse comando. E a partir do momento que eu executar, tudo que eu fiz aí poderia estar sendo gravado pelo editor do Visual Basic. A partir do momento que eu gravo e finalizo a gravação, quando eu executar, ele vai executar todo o procedimento. Ora, então, vamos fazer a macro agora através do subtotal. E se eu quisesse agora fazer a soma dos produtos por código? Então, por exemplo, se eu fosse criar uma macro, cuja finalidade da macro é fazer um subtotal. Como assim? Quando eu executar a macro, ele vai somar os produtos por código. Todo produto foi código 1, foi vendido quantos? Todos os produtos do código 2 foram vendidos quantos? Todos os produtos do código 3 foram vendidos quantos? Então eu posso determinar isso aí. Mas eu já tenho em mente o que eu quero fazer. É importante que eu quero fazer. Que eu faça um rascunho, que eu trace os caminhos. Para não perder tempo. Porque depois quando eu for para a máquina eu vou só determinar. Bom, cheguei aqui agora. Nós vamos, com a guia desenvolvedor habilitada. Clico nela. E aqui eu tenho gravar macro. Ao clicar, ele abre a caixa de diálogo. Onde ele nos pede um nome para a macro. Verifique que o nome tem macro 1. Então, a macro não pode começar por um número, tá? Pode até conter um número, mas não pode ser um macro. Pode ser macro 1, pode conter números no nome da macro, mas não pode começar por um valor numérico. E também não deve ter espaço, não pode conter espaço. Macro espaço 1, macro espaço filtro. Então, se eu criar uma nova macro, macro 2, criar a próxima, macro 3, macro 4, macro 5, e aí sucessivamente. Então, recapitulando aqui, gravar macro. Então, clico na guia desenvolvedor e vou pedir para gravar a macro. Bom, eu vou dar o nome à macro relativo ao que ela vai fazer. Então, ela vai fazer um subtotal. Então, vou colocar aqui, nome da macro, subtotal. E há várias formas de executar uma macro. Posso executar pelo teclado, posso executar por um botão, pode também associar a macro a uma imagem. E nós vamos ver tudo isso. Tecla de atalho. Quando eu clico aqui, que eu seguro o Shift, a letra S, por exemplo,
seria Ctrl S. Só que aí eu devo evitar usar teclas que o computador já usa. Por exemplo, Ctrl N é negrito. Se eu usar o Ctrl N, quando eu tiver um texto selecionado, que eu pressionar Ctrl N no arquivo, ele vai executar a macro ao invés de colocar em negrito. Se eu quiser, se eu segurar o Ctrl e digitar, né, a letra, tá, ou com a tecla Caps Lock desativada, ele pode acionar, tá, o uso da tecla Shift. Ó. Quando eu seguro o Shift,